Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso momento de desenvolvimento profético. Amém? E a nossa proposta aqui é que aprendamos com os profetas, aprendamos a fazer a vontade de Deus. E nós estamos estudando, fazendo agora uma jornada enorme na história do profeta Daniel. Amém? Estudamos o capítulo 1. Nas últimas aulas aí foram vários momentos, só o capítulo 1. E agora entramos no capítulo 2, tá bom? Entramos no capítulo 2. E a ideia nesse capítulo 2 é apresentar um panorama, mas mostrar especialmente Daniel, a pessoa Daniel, o nosso profeta. E vamos fazer essa viagem. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Eu vou ler aqui um texto bíblico antes de passar o slide, mas você conhece, abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 2, né? Daniel, capítulo 2. Daniel é logo após Ezequiel. Daniel, capítulo 2. Eu quero destacar aqui um verso de Daniel capítulo 2. Amém? Daniel capítulo 2, verso 14. Verso 14. Daniel capítulo 2, verso 14. Na minha versão aqui, diz assim: Então, Daniel, com cautela e prudência, algumas versões falam avisadamente. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, o encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Esse é a ênfase de hoje. E a viagem que nós vamos fazer tem mais que ver com, com assim, a ação de Daniel diante da crise. Como Daniel nos ensina inteligência emocional. Sabe, meus queridos, a inteligência emocional hoje, em todo o tempo, é crucial na vida do cristão. Crucial. Para você ter uma ideia, o fruto do espírito é inteligência emocional. Pastor, o que é inteligência emocional? É a habilidade do domínio próprio, de você controlar suas emoções. Sabe por quê? Porque você é 100% emocional. Pastor, eu achava que eu tinha um lado racional e um lado emocional. É verdade. Aspectos, digamos assim, biológicos, tem sim, só que você é movido, motivado apenas pela sua emoção. Mas, pastor, não, eu falei algo, eu fiz algo, eu comprei isso pela razão. Não é verdade, tá bom? Depois nós vamos ampliar isso, mas todas as suas decisões, tudo que você falou, fez na sua vida, foi movido pela emoção. Sabe por quê? Por a prova maior é que o maior poder do universo é uma emoção. Sabia disso? O maior poder do universo não está baseado em um raciocínio lógico. O maior poder do universo está baseado na emoção. Pastor, qual é o maior poder do universo? Qual é a maior motivação do universo? Qual é, assim, a maior força motriz que motiva o universo a ser o que é? Amor. Amor.
guarda essa informação. Vamos seguir aqui o nosso estudo. Na última, na última no último estudo, nós fizemos uma viagem filosófica. Talvez algumas pessoas acharam estranho, né? Estudamos a mitologia babilônica, fizemos uma viagem diferente mesmo. Você que me acompanha no YouTube, você pode ver na aula anterior. E a ideia de fazer essa viagem mitológica é mostrar que Babilônia tem uma estrutura para mudar a sua identidade, entendeu? Aqui nesse mundo existe uma guerra para mudar a sua identidade. E para você entender, só fazendo uma breve recapitulação, você está aí. De onde você veio? Quem é você e para onde você vai? Isso é filosofia. Filosofia, filo, amor, e sofia, sabedoria. Todos nós queremos saber da onde viemos, quem somos e para onde vamos. Essas são as perguntas cruciais. Hoje, você consegue responder essas perguntas? Qual é o centro da sua vida? Para onde você está indo? Coloco mais uma pergunta aqui. Qual é o seu propósito? Quem está te dando essas respostas? É Cristo ou é a Babilônia? Então é por isso que fizemos essa viagem na aula passada. Então, aqui uma reflexão de recapitulação. Mas voltando aqui, nessa estrutura de recapitulação, nossa origem é Deus, revelado na Bíblia. É bom lembrar, viu? É bom lembrar. Nosso passado, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Em Cristo, nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Qual é o teu presente? Você é um servo de Deus. Qual valor você tem? Esses são meus valores, minhas respostas, tá bom? Se alguém perguntar para mim, da onde você veio? Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Sou filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem é você? Sou servo de Jesus Cristo, filho dele. Eu tenho valores, meu valor é amor, porque meu pai é amor, entusiasmo, Deus dentro de mim, movendo, operando em mim, tanto querer quanto efetuar. Exemplo, não é que eu quero ser o exemplo, é que eu quero dar exemplo na minha vida. Para onde é que você está indo? Qual é o teu futuro? Eu estou indo para a eternidade, através de Jesus Cristo. Olha como é cristocêntrico as respostas. A Bíblia é cristocêntrica. É bom lembrarmos disso. É bom lembrarmos, né? E sobre mim ainda, eu estou nessa jornada. Eu estou indo para a eternidade. Vamos comigo. Amém? Minha vida está centralizada em Jesus Cristo. Você tem que falar isso, meu irmão. Você tem que falar isso. Toda a comunidade tem que saber disso. A sua identidade. Você precisa expressar quem você é. Tanto é que se você olhar aí no meu WhatsApp e você vai ver algo assim. Você vai ver, eu não vou explicar cada um deles, mas você vai ver que eu tenho a minha missão, minha visão, meus valores, meu lema, meu propósito, meu compromisso, a prioridade do meu chamado, a minha inspiração diária. Você gostaria de ter isso aí na sua casa, né, uma estrutura que as pessoas olhassem e vissem quem é você? Você tem claro essas respostas, né? Qual é a tua inspiração diária? O que faz você ser quem você é? A minha inspiração diária é relacionamento com Cristo para ser semelhante a Ele. Isso é convivência. A gente anda junto.
Aquela música linda que eu gosto. Meu Deus e eu andamos pelos prados. É junto. Quais bons amigos sempre a passear. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada, nada a nos atrapalhar. Deus, ele quer isso. E Daniel tinha esse perfil. Daniel, ele tinha essa estrutura, ele tinha muito claro a identidade dele, por isso que ele não foi contaminado. Agora, nós temos Daniel capítulo 2. Nós temos um cenário interessante. Olha que cenário interessante é esse aqui. Daniel, ele recebe uma notícia. É o texto que a gente acabou de ler. E qual é a notícia? Olha, Nabucodonosor teve um sonho, e é um sonho extraordinário. E o sonho é tão extraordinário, que ele não sabe que sonho é esse, né? E é um mistério tão terrível que tinha certeza que todos os sábios, os magos que tinham contato com deuses, né? Tinha contato com Marduk. Lembra? Por isso que eu tive que contar a mitologia na aula anterior, para você entender a cabeça do Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor frequentava ali o zigurate, que é aquele prédio em adoração a Marduk. E Marduk é todo sábio, onisciente, onipotente, onipresente. Marduk sabe tudo. E os magos diziam que tinham contato direto com Marduk. Então, quando Nabucodonosor acorda e ele apresenta o mistério e os sábios dizem que não sabe, ele fala: então vocês são mentirosos, porque eu acredito em Marduk. Então, nenhum sábio presta, mata tudo. Né? Entendeu? A cabeça dele. Por quê? Porque Marduk faria isso. Porque o Marduk, a filosofia do Marduk é mata todos que são incompetentes, que não prestam. E Nabucodonosor, ele é o representante do Deus dele. Então ele representa Marduk. Então é por isso que ele não tem pudor. Ele acha que ele está cumprindo uma ordem do Deus dele. Olha como é interessante nós entendermos a mitologia para a gente entender a mentalidade de Nabucodonosor. É muito interessante, né? E aí você já sabe, ele manda todo mundo, vai morrer todo mundo, né? Essas imagens, ainda vou mandar a IA fazer novas imagens aí para nós, mas eu fiz esse PowerPoint faz tempo. E olha, eu vou destacar algo aqui. Quando você fica sabendo que você vai morrer nos próximos minutos, acontece uma coisa biológica em você, sabia? Acontece uma coisa biológica em você. Alguém aqui já teve a experiência de chegar num risco grave de morte, em que você teve a sensação, a certeza de que você vai morrer. Olha, quando isso acontece, desencadeia um monte de fluidos no seu corpo, fluidos emocionais, são hormônios. O seu sistema hormonal entra em pânico, porque você não foi criado para morrer. E aí, meu amigo, minha amiga, é terrível. Quando alguém entende que vai morrer nos próximos 5 minutos, o pânico é inimaginável. Se tem um momento que não tem inteligência emocional, é na hora que você sabe que você vai morrer. Entendeu? As histórias estão aí. Eu lembro da história daquele avião lá de Chapecó, né? Com aquele grupo de jogadores de futebol. Não sei se você lembra dessa história. E o rapaz, o piloto, não abasteceu. E ele viu que ele ia morrer e que o avião ia cair.
A caixa preta diz que ele gritou: Jesus! É, meu amigo, nessa hora. Outro dia eu ouvi uma palestra de um professor, chama professor Gretz, está aí na internet. Ele falou assim: eu dou palestra e eu falo de Deus, porque eu acredito em Deus. E esse ateu aí, que não acredita em Deus, eu quero é ver. Ele falou assim: eu vou lotar um avião de ateu, vou lotar tudinho, vou botar 150 ateus dentro do avião e vou desligar a turbina lá em cima e vou deixar lá. Sabe qual que é o grito dos ateus? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Não tem ateu, não, gente. Não tem. Então, por quê? Porque você entra em desespero. Então, esse é o cenário que recebeu, né? É o cenário dos sábios. Sábios ficou em pânico, a gente vai morrer tudinho. Você acha que esse pânico não chegou lá para o Daniel? De repente chega um soldado e fala para ele, ó, sai para fora que a gente vai matar vocês, tudinho. É decreto do rei. A gente vai matar agora. Meu pai do céu, qual é a atitude de Daniel diante desse negócio? Diante do decreto de morte? Às vezes, gente, nós temos atitudes horríveis e nem é questão de morte. Nem é questão de morte, a gente não tem um pingo de inteligência emocional. A gente se estressa, se braveja. Olha, às vezes a gente entra em situação de emergência, de pânico, diante de uma coisa tão pequena. Imagina quando vinha o decreto dominical, quando vinha um decreto de morte sobre sua cabeça. Se quando bate o carro e você continua vivo, você já entra em pânico. Quando você recebe uma notícia, você já entra em pânico. Quantas vezes você entrou em pânico e depois ficou com vergonha? Puxa vida, eu fiz uma tempestade na xícara. Quem já fez uma tempestade na xícara aí? Já fez? Né? Então, nós precisamos aprender com Daniel, porque o texto que nós lemos apresenta isso. Apresenta isso. Olha, existe um poder na vida diferente, na vida além do ordinário. Quando você está acima da tempestade, quando você está no nível incrível, né? Deus, ele fala lá em João 10:10, e eu coloquei aqui um texto do comportor, mas João 10:10 diz assim: eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Esse slide aqui eu trouxe para o comportor, mas serve para você também. Ellen White diz assim, ó, o comportor deve ser puro como José, manso como Moisés e temperante como Daniel. Então, um poder o acompanhará aonde quer que vá. Olha que texto poderoso. E eu coloquei aqui o temperante como Daniel, não apenas, eu quero destacar, não apenas a temperança da alimentação, que está vinculado à alimentação com a cabeça, com a inteligência emocional, está vinculado. E é isso que nós temos que unir. Nós temos que ser temperante espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Temperança, né? Temperança é ter uma inteligência emocional, uma temperatura equilibrada. Porque tem gente que só vive uma temperatura alta ou temperatura baixa, né? Tem gente que está desequilibrado. E aqui eu não estou falando de mornidão espiritual, estou falando nada disso, isso aqui é outra coisa. Então, você vai entender. Então, Daniel, ele é realmente extraordinário. Agora, a pergunta do estudo de hoje é o que fez Daniel diante da grande crise? Pastor, essa é a maior crise da vida de Daniel? Talvez não. Talvez não é a maior crise da vida de Daniel. Porque ele viu os pais dele sendo mortos, ele viu a cidade dele sendo destruída,
Ele viu a família dele, a nação dele sendo destruída, né? Isso foram crises que ele passou. Só que agora a Bíblia ela faz questão de narrar a atitude de Daniel diante da crise. E o texto que nós lemos na lição da Escola Sabatina essa semana diz que essas coisas que foram escritas para advertência, para que a gente aprenda, para que a gente estabeleça uma conexão, para que aprendamos a viver no tempo presente, né? Essa lição dessa semana, muito interessante, fica aí, depois você pesquisa. Então, para que Daniel sobrevivesse na crise, ele teve inteligência emocional. Inteligência emocional. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O que é inteligência emocional? É a amizade entre o cérebro e o coração. É claro que essa linguagem é figurada, mas digamos que o cérebro seja racional, o coração emocional, e a inteligência é quando há essa amizade, essa unidade entre os dois, né? E olha só, primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse processo, precisamos ter a visão. Olha que interessante. Daniel, versículo 9, versículo 9. 9, 9. Abra sua Bíblia em Daniel 9, 9. Então, quero ler esse texto aqui para você. Daniel, capítulo 9, verso 9. Para que você tenha inteligência emocional vinculado ao desenvolvimento profético, você tem que ter um entendimento correto do passado, tá bom? Vou olhar aqui na minha Bíblia, Daniel 9, 9. Na minha Bíblia diz assim: Ao Senhor, ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Pastor, eu não entendi direito. É o seguinte, meu querido irmão. Todas as grandes crises que a gente passa por causa da nossa própria rebelião contra Deus. Então, você não tem que confiar que você vai resolver esse negócio. Você tem que confiar no perdão, na graça. Então, se acalme. E eu imagino o Daniel olhando para todo esse cenário e ele fala: Puxa vida, o que eu vim fazer na Babilônia? Já estou aqui há uns 3 anos e meio, né? Porque já havia passado 3 anos e meio, porque Nabucodonosor fez o treinamento com ele já estava classificado como sábio, e estava mesmo, porque ele ia morrer, né? E, aliás, ele era 10 vezes mais sábio do que os outros. Entende o que eu estou falando? E agora Daniel poderia pensar assim: puxa vida, agora estou eu aqui, agora vou morrer, vou morrer. Mas ele olha para o passado, ele fala: Eu vim para a Babilônia junto com todo o meu povo por causa que a gente se rebelou. A culpa é nossa, precisamos confiar na graça divina. E aí ele ora: Senhor, a sua graça está sobre mim. O Senhor me trouxe aqui para um propósito. A vinda minha para a Babilônia tem um propósito, e eu sei que é a graça. A graça em Cristo, irmão. A sua falta de lembrança da graça faz você ficar estressado, brabo, né? Querendo fazer coisas, falar coisas. Entende? Dica número 2 de Daniel: compreensão correta da visão. Olha que interessante isso. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Vou ler aqui para você. Daniel 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará outro. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? Quando você tem uma compreensão correta que você faz parte de um reino que não passa e que essas coisas
né? O Nabucodonosor queria mandar em todo mundo, queria matar todo mundo. E Daniel olha para Nabucodonosor e fala: Nabucodonosor, tadinho de você. Você vai passar, cara. Tua fúria é passageira. A tua fúria não me afeta. A tua fúria não me afeta. Presta atenção no que eu falei, meu irmão e minha irmã. A tua fúria não me afeta, porque você não tem poder sobre mim, porque você não subsistirá. Quando você enfrentar crises, a fúria da crise não afeta você. Isso aqui é inteligência emocional. É você ter uma compreensão correta da visão. Olha que lindo isso aqui, meu irmão. Isso aqui é fantástico, irmãzinho. Você tem que aceitar a verdade que você faz parte agora do reino dos céus e que os reinos desse mundo vão passar tudinho. Para que você vai se permitir ser afetado pelas ações mundanas, pelas coisas visíveis? Essa compreensão Daniel tinha, compreensão correta. Outro verso, Daniel 1, versículo 8. Ainda no detalhe do nome afeta, é uma decisão correta. Pastor, o que que aconteceu aí? Nós lemos nas aulas passadas. Vou destacar aqui o verso 8. Daniel resolveu não se contaminar. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Além de não me afetar, ou seja, além de não mudar a minha emoção, eu estou resolvido de que eu não irei contaminar-se. Eu vou contaminar o rei, mas eu não serei contaminado, porque eu sou a luz e a luz subsiste nas trevas. Sabe, irmão, quando você entende a cabeça de Daniel, como expande as suas decisões. Às vezes você está em uma situação estressante, ou até mesmo de distração, ou até mesmo alguma coisa que tem a ver com as trevas. E em vez de você iluminar para quando acende uma lâmpada, as trevas vão embora. Mas em vez de você aceitar o fato de que você está na luz, você acaba absorvendo as trevas, sendo contaminado com as trevas, e as trevas entram no seu coração. Daniel resolveu que ele não ia se contaminar com as trevas. Isso é uma decisão correta, você tem que tomar essa mesma decisão. Olha que interessante. Agora, Daniel, ele tem uma construção de pensamentos corretos. Hum? Então, nós precisamos ter uma construção de pensamentos corretos. Olha o verso 17. Olha os versos 17 do capítulo 1. Todos esses números aí é de Daniel, tá bom? 17 diz assim, ó, ora, a esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência, e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel, que é o nosso personagem de estudo, a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, pastor, Daniel recebeu inteligência para discernir, para isso é inteligência. Inteligência é a habilidade de discernimento entre o certo e o errado, o bem e o mal, na estrutura das visões, dos sonhos, em tudo. Daniel era irrepreensível porque ele era inteligente. Pastor, então o que é ser inteligente? É você ter pensamentos corretos. E esses pensamentos corretos vêm a partir daquilo que Deus deu. Então, pastor, para mim ter pensamentos corretos me ajuda. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, né? Que diz Filipenses 4, 8? Podemos ler?
Vamos ler, porque isso vai dar um marcador para você saber qual é a construção de discernimento, quais são os pensamentos corretos. Filipenses 4, versículo 8. Nós temos aí 8 estruturas de pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A inteligência emocional, ela existe na mente, no pensamento. Então, quando você vai discernir as coisas, quando você vai ser inteligente, meu irmão, você tem que ser como Daniel. Você tem que receber de Deus o que é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro? O rei vai me matar mesmo? Essa crise tem a ver comigo mesmo? Eu estou em um lugar errado mesmo? Eu estou frustrado? Não! Não, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, porque Deus me colocou aqui e eu louvo a Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Deus é o meu refúgio. Deus é aquele que está comigo. Olha, pensamentos corretos. Entende? Irmãos, quando você cai em pecado, em problemas, é porque os seus pensamentos foram construídos de forma errada. Duvide de um pensamento que não tem uma fundamentação bíblica, sabe? Duvide, fala: não, não, não é assim. Eu sou filho de Deus. Deus me ama. Cristo morreu por mim. E em Cristo eu sou mais que vencedor. E nós, Cristo em mim, iremos vencer o mal. Porque a luz de Cristo está em mim. Então eu sou a luz do mundo, como diz Jesus em Mateus. Olha que pensamentos. Essas são a sua inteligência. É você discernir o certo do errado, o bem do mal, a luz das trevas. Mais do que isso, a ação com resultados corretos. Aí, meu amigo, é o livro inteiro de Daniel. Daniel é irrepreensível. E agora, pastor, qual é a ação do capítulo 2 que gerou resultados corretos? Qual é, pastor? Então vamos seguir o estudo. Porque olha que interessante. Capítulo 2 agora Daniel, você se concentra no capítulo 2 e agora nós vamos olhar versos. E o primeiro verso é o verso 3. Bom, esse estudo talvez eu precise de mais um tempinho e Deus, ele quer mostrar isso para você. Se você está aqui, é porque Deus chamou você para aprender. E eu vou ter que ir até o fim, tá bom? Eu vou ter que ir até o fim. Olha só que interessante. Deus, ele tem uma estrutura para a gente. Ele tem uma estrutura, né? Você que me acompanha no WhatsApp, você vai só ouvir porque meu celular vai acabar a bateria, então eu coloquei ele para carregar aqui, tá bom? Depois você pode ver os slides que eu vou enviar, viu? Muito obrigado. Ok, primeira coisa que Daniel fez na inteligência emocional de Daniel, capítulo 2, versículo 13, concentrado nas suas atividades. Pastor, eu não entendi direito, então vou explicar. Vamos ler o verso 13, Daniel 2, versículo 13. Abra sua Bíblia. Nós estamos em um estudo de desenvolvimento profético e nós temos que entender a pessoa do profeta, porque ela representa a quem ela foi chamada para profetizar, né? Representa Deus. Verso 13. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel.
e seus companheiros para que fossem mortos. Bom, se foram buscar, é porque Daniel não estava na sala. Só que você acha que essa notícia não chegou para Daniel antes? Meu amigo, na hora que foi buscar, creio eu, é de meio-dia para tarde. E o rei passou a manhã inteira discutindo com os sábios. Ele chega cedo no palácio, chama todo mundo e ele está lá discutindo. E a notícia foi se espalhando por toda a Babilônia. Essa noite o rei teve um sonho, o rei teve um sonho, o rei teve um sonho. E o rei está atrás de resolver o problema. Olha como é interessante nós entendemos o contexto histórico, né? O rei teve um sonho, e Daniel poderia muito bem abandonar as suas atividades e se intrometer, ir lá sem ser chamado. Você já viu pessoas que abandonam as suas responsabilidades, a sua ossada, sabe? Você já viu essa frase, moço, não se intromete, isso não é da tua ossada. Tem gente que fica magoado quando escuta isso. Tem gente que abandona as suas atividades e vai lá se intrometer no problema na qual ele não foi chamado. O Salomão, ele diz assim, ó, o sábio vê o problema e foge dele. Mas o ingênuo, o nécio, o sem noção, ele vai e passa adiante e se arrebenta. Se Daniel tivesse ido lá, ele já estaria demonstrando a sua falta de inteligência emocional. Amigo, irmão, você só faz aquilo que for uma ordem divina. Assim diz o Senhor. Se não é da tua competência, não faz nada, não fala nada. Às vezes você se intromete em problemas da igreja que não te pertencem. Problema da igreja em todas as escalas. Tem vezes que você fala coisa da igreja mundial, da Assembleia Geral, da divisão, da união, da associação, do campo, do distrito, que não é da tua ossada, fica calado. Você não sabe o contexto, você não sabe o que está acontecendo. Quando o problema chegar em você, você em oração saberá o que fazer, porque você vai ouvir a voz de Deus. Isaías 30, 21, né? Isaías 30, 21 diz assim, ó, quando desviares para a direita, para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Entende? Quem entendeu o que eu estou falando? Gente, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Cuidado quando você quer questionar, falar mal, criticar, quando você quer se envolver em coisa que não tem nada a ver com você. Se concentre nas suas atividades. Quando o problema chegar até você, quando você foi buscado para você tomar uma atitude em oração, Cristo vai operar em você o querer e o efetuar. Mas, verso 14. Quando soube da situação, ou seja, quando a situação chegou a Daniel, ele estava em oração, dependente de Cristo. Aí ele agiu com cautela, com prudência. O que que é isso, pastor? Tom de voz, expressão. É isso aí. Então, ele manteve uma compostura digna. Ele olha para ele e aí chegam os soldados bravos. Sai para fora, vamos matar todo mundo, matar todo mundo. Ó, Daniel levanta devagar, olha para as caras raivosas e ele manifesta a face de Jesus diante da cruz. Aquele semblante calmo, amável, seguro, cauteloso, sabe? E ele olha, o que está acontecendo, gente? Aí o soldado até fica estranho. Como assim? Você não vai sair correndo? Você não vai tentar se proteger? Aí ele fala: Não, vem aqui. O soldado para de perseguir os outros, fica em um lugar reservado e tira um tempo. Gente, o rei mandou matar todos os sábios com urgência, mas o soldado é contaminado pela inteligência emocional de Daniel. E o soldado para, o Arioque para
contar para Daniel em detalhes. O soldado não tinha que fazer isso, gente. Ele só tinha que chegar e cortar a cabeça de Daniel. Você percebe que quando alguém tem inteligência emocional, a palavra branda desvia o furor. Olha que incrível isso aqui. Isso é muito interessante. Agora, Daniel pratica a terceira ação. Perguntou corretamente. É o que nós lemos aqui. Daniel olha para o Arioque e pergunta assim: por que esse decreto do rei é tão urgente? Gente, é urgente. Era para matar rapidão todo mundo. Aí o Arioque Por quê? Porque é uma pergunta correta. Por que você está assim? O que está acontecendo? Se coloque no lugar do rei, se tenha empatia com as pessoas. Porque às vezes, gente, você encontra com alguém e a pessoa tá brava, irada, cheia de confusão, e você vai lá e julga a pessoa, critica a pessoa e já dá uma marretada. Para com isso, você não tá vendo isso e tal, 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 tal. Não! O que está acontecendo? Conta para mim, quero te ouvir. Ah, gente, mas é raro alguém que tire tempo para te ouvir. O soldado se sentiu honrado, um sábio da Babilônia, 10 vezes mais sábio do que todos os magos da Babilônia, está perguntando para mim. Ele quer me ouvir. Eu me senti valorizado. E agora, o que acontece? Ele conta tudo. Porque quando alguém quer ser ouvido, a gente tem disposição para falar. Agora, quando alguém fica acusando a gente tem indisposição para ouvir. A gente tampa os ouvidos e fica com raiva, né? Né? A tela é grande, mas é interessante porque a atitude número 4, Daniel ouviu a realidade dos fatos. Às vezes você não ouve a realidade, você não sabe o que está acontecendo, você não tem detalhes, mas você tem que ouvir. Inteligência emocional implica em ouvir. Agora, 6, agiu com segurança e responsabilidade. Isso é inteligência emocional. Verso 16. Vamos ler aqui. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel é Daniel, 10 vezes mais sábio do que os sábios dos sábios. Recebeu inteligência de visão da Babilônia. Ele era o homem para aquele momento, mas ele não confiou em si. Ele falou: vai lá, Arioque, e fala com o rei. Dê segurança para o rei. Fala, rei, me dê um tempo. Tempo é a responsabilidade, porque ele compartilha a responsabilidade com os irmãos, ele faz um corpo de Cristo, ele se une. E o rei espera. Coisa mais incrível do mundo. Imagine Arioque chegando para o rei, o soldado chegando para o rei lá, o general chegando para o rei. Rei, para, o senhor está muito estressado. Deixa eu te dar uma notícia fabulosa. Tive uma audiência aí com o sábio dos sábios, um jovem, e o jovem pediu para o senhor esperar. O Jó pediu para o senhor esperar, se acalme, que o Jó vai responder tudo que o senhor precisa. Gente, a atmosfera de Daniel vai contaminando todo o reino. O rei estressado nas trevas, com raiva, o rei para e recebe uma iluminação. E o rei fala: tá bom, vou esperar. Gente, isso é loucura. Como é que o rei devia ficar mais irado ainda? Os sábios estão a manhã inteira fazendo eu esperar e eles estão me enganando. Agora vem esse menino e faz eu esperar dias. Tá doido? Agora você queime esse menino, porque agora ele me insultou. Mas não. O rei fala o quê? Vou esperar. Vou esperar porque esse menino é diferenciado. Esse menino tem inteligência emocional. Estou precisando de gente assim no meu reino. Porque quando eu falei que eu ia matar, o pessoal ficaram tudo desesperado. Esse menino está em calma. Não sei você, mas eu estou chocado com o Daniel. Agora, no verso 17, compartilhou a dificuldade. Às vezes, meu irmão, você tem uma dificuldade, a sua falta de inteligência emocional faz você se isolar e resolver tudo sozinho. Sabe gente que não consegue pedir ajuda? Esse ser humano que não consegue pedir ajuda não tem um pingo de inteligência emocional. É um cara sem noção. É uma pessoa que não.
né? Não, pastor, eu não sei pedir ajuda. Quando eu vejo negócio, eu vou lá e faço. Pois é, tá errado. Tá errado. Daniel, que é o homem mais sábio, agora não vai pedir ajuda? Daniel chega no verso 17. Então Daniel foi para casa e explicou a situação para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. E agora, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Amém? Olha que interessante. Ele pede a Deus. Claro, irmão, que a maior certeza da inteligência emocional de alguém é entender que ela não resolve os próprios problemas. Você não resolve nada. Nada. Não, pastor, mas eu dou um jeito aqui para dar. Nada. Você não resolve nada. Você é totalmente dependente do Deus do céu, porque o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ele entendeu isso. Quando Daniel teve a visão, ele bendisse ao Deus do céu. Não esqueça, quando Deus te ajudar, agradeça. Pastor, mas eu sou muito agradecido, é verdade, mas tem gente que não é não. Gente que esquece que recebeu um dom de Deus e não bendiz a Deus. O verso 20 você sabe. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Isso é atitude de gente que tem inteligência emocional, né? 10, 9 ação. Reconheceu que aquele que lhe explicou, ele reconheceu aquele que lhe explicou. Verso 24. Por isso, Daniel foi falar com Arioque. Ó, Daniel podia ter feito o quê? Ido direto lá no rei da Babilônia. E ele poderia ter esquecido do Arioque. Arioque foi usado por Deus. Todas as pessoas são usadas por Deus para atuar na história, no cenário da nossa vida. Todas as pessoas. Até aquelas que bateram em você, que te fizeram mal, todas, até aquelas que vieram para te matar. Elas foram usadas por Deus para alguma ação. Olha que legal isso. Isso é muito legal. E Daniel reconhece isso. E Daniel vai a Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. E Daniel entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia. Arioque, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Olha que interessante isso. 10. Agora Daniel apresenta a realidade. O Deus dos céus resolve. Eita glória, glória ao Deus do céu. 28. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quanto estava em sua cama são isso. E agora ele vai resolver o problema. Há um Deus no céu, irmão. Se você crê que há um Deus no céu, você tem fé. Fé é uma emoção, sabe? Você tem fé. É, um, é, um, é uma certeza. Pastor, eu acho que eu estou começando a entender o que é emoção. Eu achava que emoção era só um sentimento. Não, filho. Emoção é a motivação por trás das suas ações. Então, quais são as motivações por trás das suas ações? Hum? Olha as motivações por trás, né? Agora nós entendemos uma estrutura incrível que tem a ver com a história de Daniel. Uma estrutura muito interessante. Agora, nós temos algo que vai esclarecer a inteligência emocional. O que motiva você é o seu foco. É o seu foco. Onde estão os teus olhos? O que você enxerga? Tem um livro que eu estudei. Eu gosto muito de estudar todas as áreas que têm a ver com o ser humano. 5 áreas especialmente: espiritual, mental, física, social e financeira. Essas são as áreas que eu estudo há 25 anos.
E esse rapaz, o Daniel Goleman, ele tem um livro chamado Inteligência Emocional. E esse é um outro livro chamado Foco, o papel, a atenção e seu papel fundamental para seu sucesso. E esse livro traz uma citação interessante que eu gostaria de colocar aqui. Quem tem melhor foco é relativamente imune às turbulências emocionais. Tem mais capacidade de se manter calmo durante as crises e de se manter no prumo, apesar das agitações emocionais da vida. Eu olhando esse texto aqui, eu lembrei de Daniel. Daniel tinha um foco e ele se mantém imune diante das turbulências emocionais. Ele se mantém no prumo, apesar das agitações. Olha que interessante. Aprendizagem sem foco, nenhuma lembrança clara do que estamos aprendendo fica armazenada. Foco é o que a gente precisa nesse mundo, sabe? Foco é o que a gente precisa nesse mundo. Ter foco vai facilitar para você. Então, pastor, como desenvolvo inteligência emocional na vida? Vamos relembrar. Número um, foco no presente. É a única coisa que você tem, sabe? Naquilo que você pode fazer. Eu participo de um grupo chamado CVP e lá a gente faz a oração da serenidade toda semana. E eu gosto demais da oração da serenidade. Resumindo, a oração da serenidade é: Senhor, ó Senhor, me ajude, me ajude a entender o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Me ajude, Senhor, a ter serenidade. Me ajude a saber a discernir a diferença entre aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. Eu seguro a minha mão na sua, Senhor, e juntos nós fazemos aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Ok? Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, em ações de graça, né? Mas foco na solução. Às vezes, gente, eu pergunto, e aí? Ai, pastor, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo, não quero. Irmão, eu não quero saber o que você não quer. Foco no que você deve fazer, no que você quer, entende? Foco no que você deve fazer. Pedro, lançando sobre ele, Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Mas foco em Deus, no que Jesus Cristo prometeu a você. Só pensa nisso. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhe, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Foque naquilo que Jesus prometeu a você. Vá, faça discípulo, eu estou contigo. Ensine. Se você, na sua vida, está fazendo alguma coisa que não tem a ver com isso aqui, você está fazendo errado. Você está perdendo o seu tempo. Tá perdendo o seu tempo. Olha que incrível isso aqui. A visão e a inteligência emocional. Por que que Daniel agiu assim, pastor? Ele entendeu o passado, compreendeu a visão, decidiu de forma correta, construiu pensamentos corretos e teve ações corretas. Nós já lemos todos esses textos. É bom lembrarmos, né? É bom lembrarmos. Mais do que isso, estamos indo para os finalmente. Ellen White diz aqui o seguinte:
por meio de Daniel, salvou Deus a vida de todos os sábios da Babilônia. E esses livramentos são como lições objetivas, é o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando lições objetivas. E eles ilustram as bênçãos espirituais oferecidas ao mundo pela ligação com Deus, a quem José e Daniel adoravam. Tá certo? Quem entendeu isso aí? Deus, ele exige de nós isso. Amém? Ele exige de nós isso. Amarelinho aqui, todos aqueles em cujo coração Cristo habita, cada um que mostre seu amor ao mundo é um cooperador de Deus para a bênção da humanidade, à medida que recebe do Salvador graça para reparti-la com outros, o seu próprio ser, de seu próprio ser, fluem torrentes de vida espiritual. Gente, que texto lindo! Pega esse texto aqui, guarda, leia até decorar, para que você tenha uma vida e uma vida em abundância, uma vida que transborda, uma vida que ilumina, uma vida que impacta positivamente as pessoas. Entende? Deus, ele tem esse projeto para você. Beneficência social. A história de José e Daniel é uma ilustração daquilo que ele fará pelos que se entregam a ele e que de todo o coração procuram cumprir o seu propósito, o propósito divino. Amém? Mas a maior necessidade do mundo é a necessidade de homens. Homens que não se compram nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ao é o polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. É claro que Ellen White está usando uma linguagem geral, homens e mulheres. A mulher e o homem precisa entender isso aqui. O mundo precisa de gente assim, gente que tem inteligência emocional, que estejam firmes, ainda que tudo se abale ao seu redor. Amém? Terminamos aqui. Não perca a próxima aula, o sonho do rei e a sua revelação. O nosso sonho aqui é que você, querido irmão e querida irmã, que você aprenda a, a sabedoria, a inteligência emocional de Daniel. Você deseja isso para a sua vida? Revise novamente esse estudo, vai chegar para você. E ore para que na Babilônia moderna você não seja igual às outras pessoas, que não tem noção da realidade, da visão, que esquece que pertence a um reino em que o Deus do céu é amor, e que ao você olhar para Cristo, jamais permita que o inimigo corrompa você, que os embates do dia a dia não te afete, e que você fala, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos orar? Oremos. Amado Pai Celestial, o Senhor nos ensina, através ali das atitudes de Daniel, como deve ser o cristão no reino deste mundo. Porque o príncipe desse mundo está aí. O mundo jaz no maligno. E as emoções negativas, as emoções ruins, vêm do inferno. Quando elas afetam a gente e separam a gente de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes, ainda que caia os céus. Entrego a vida de cada um em tuas mãos.
em nome de Jesus. Amém e amém.